caminho de 2 meses, estamos a meditar no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje não será diferente. Hoje vamos fazer mais uma viagem para o livro do Atos dos Apóstolos e mergulhar nela e tirar pérolas preciosas que são poderosas para a nossa vida hoje. Aleluia! E para isso, temos um ministro convidado, o nosso amado ministro Wilson Amaral, a quem peço uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Hoje estamos aqui e te recebemos com bastante alegria. Amém? Fique à vontade. Saudações de paz, irmãos. Os irmãos podem tomar o assento. Para quem não me conhece, sou o vosso irmão em Cristo Jesus, Wilson Amaral, e é sempre um prazer estar com os irmãos para justamente partilhar a palavra, estudar a palavra, se fortalecer em Cristo Jesus, visto que enquanto igreja a gente precisa todos os dias se fortalecer espiritualmente. O apóstolo Paulo, no texto de Efésios 6, verso 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E esta, com certeza, é a finalidade principal dos nossos encontros. Nós vamos então para Atos capítulo 7, por ser basicamente um texto extremamente longo. O que nós vamos precisamente fazer é destacar aqui algumas das características, especificamente, de um homem que se destaca desde o capítulo 6 de Atos até, basicamente, Atos capítulo 8, verso 1, que, consequentemente, influenciou a vida do grande apóstolo Paulo. E ele recebe o nome de Estevão. Estevão, na verdade, no grego é a palavra Estéfanos, que literalmente significa coroa. E a ideia aqui é em relação ao como este homem se desdobra no texto bíblico como um dos grandes mártires que morreu em prol da fidelidade do Evangelho de Cristo. E nós vamos apenas ler pouquíssimos textos, visto que Atos capítulo 7 é basicamente um dos sermões mais longos do livro de Atos. Vamos apenas focar aqui no texto de Atos capítulo 7. E nós vamos ler o versículo 55. O texto bíblico diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E o versículo de número 59 diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando nós estudamos o livro de Atos, queridos irmãos, o livro de Atos compreende uma das dimensões importantíssimas do estudo do Novo Testamento. Visto que o Novo Testamento está basicamente fundamentado em 3 pilares principais. O primeiro pilar envolve justamente a fase da fundação do Evangelho de Cristo, que é sintetizado pela morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com uma promessa feita em Mateus 16, versículo 18, o nosso Senhor Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Essa primeira base do Novo Testamento, que nós designamos de a fase da fundação do Novo Testamento. A segunda fase, então, dedica-se exclusivamente em tratar a respeito da expansão do Evangelho de Cristo. E grandes estudiosos do livro de Atos, como Howard Marshall, eles tendem a dividir o livro de Atos basicamente em termos de geografia. Atos 1, capítulo de número 7, você tem o Evangelho de Deus em Jerusalém. Atos 8, versículo de número 12, você tem o Evangelho de Deus em Samaria. E Atos 13, ao capítulo 28, você tem o Evangelho de Deus até os confins da terra. Outros grandes biblicistas do Novo Testamento, como Dale Book, eles tendem a dividir o livro de Atos em basicamente dois grandes ministérios. O ministério do apóstolo Pedro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, e do 12 ao capítulo 28, o ministério do grande apóstolo Paulo. No entanto, queridos irmãos, como o nosso foco principal é justamente estudar Atos capítulo 7, e já a princípio gostaria de dizer que o livro de Atos é extremamente importante, pelo menos com base em vários fatores. Primeiro fator, o livro de Atos é fundamental porque ele oferece uma base sólida em relação àquilo que nós designamos de doutrina carismática. O livro de Atos várias vezes revela a ação sobrenatural do Espírito Santo. E se a gente parar e ler o que Atos capítulo 15, versículo 28 diz, é muito interessante. Os apóstolos, no texto de Atos 15, versículo 28, eles dizem o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A gente vê a primazia que o Espírito de Deus tem basicamente no relato de Atos. É porque Atos acaba sendo uma das principais bases da doutrina carismática, da ação do Espírito Santo de Deus. Desde o capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia declara que eles seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. E no versículo 4 diz que Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, existe uma primazia do Espírito Santo de Deus na igreja de Atos. Em segundo lugar, este livro é muito importante porque se constitui na base das missões. E aqui nós temos o relato das 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, o livro de Atos é importante porque ele contém modelos de pregações expositivas. Em Atos capítulo 2, nós temos o grande modelo da pregação expositiva do apóstolo Pedro, onde ele foca na morte, no sepultamento e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo de número 3, você tem um outro sermão, e nós temos o grande sermão de Stefanos, ou Estevão, aqui em Atos capítulo 6, um dos grandes sermãos expositivos da Bíblia centralizado nas Escrituras, aqui em Atos capítulo de número 7. Queridos irmãos, então, com base em Atos capítulo 7, eu gostaria de destacar algumas das principais características em relação a este homem chamado Estevão. E uma das principais características, queridos irmãos, é que basicamente Estevão era um homem que conhecia as Escrituras. Estevão era um homem que conhecia o ápice da revelação bíblica. Quando nós estudamos Atos capítulo 6, a base do sermão de Estevão é Abraão, ele cita Gênesis capítulo 12, é José, ele está citando Gênesis capítulo 49 e Gênesis capítulo 50, é Moisés, que foi rejeitado inclusive pelos seus irmãos, e nós temos o tabernáculo, e em seguida ele fala do templo, aí no contexto da construção do templo de Salomão, corrigindo a ideia que os judeus tinham de que Deus estava meramente centralizado em casas, em templos. Aí Estevão corrige e diz o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Por isso o apóstolo Paulo, mais adiante, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o conceito que os judeus tinham é que meramente Deus estava restrito a uma geografia. Só que o livro de Atos nos revela que Deus não está restrito a uma geografia. Deus não é herança dos judeus. Deus é o Deus de todos os povos. Por esse fator que em Cristo Jesus Deus é conhecido por todos os povos. E Estevão fecha justamente o seu sermão focando exclusivamente em Cristo Jesus, na sua forma gloriosa. Queridos, quando nós paramos para contemplar a tamanha sabedoria de Estevão em relação ao conhecimento que ele possuía das Escrituras, chama nossa atenção sobre a necessidade de conhecermos e dedicarmos tempo necessário para conhecer as Escrituras. Jesus em Mateus 22, versículo 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Cristo dava primazia à palavra. Por esse fator, em Mateus capítulo 4, na tentação, Jesus cita a palavra. E em Mateus 15, versículo 9, Jesus diz: vocês invalidam a palavra de Deus por conta das vossas tradições. Ou seja, Estevão ensina-nos sobre a prioridade das Escrituras. Estevão ensina-nos sobre a supremacia das Escrituras. Queridos irmãos, quando nós estudamos a chamada sola Escritura, que é uma das bases da Reforma Protestante, desde o ano 1517, queridos irmãos, a gente percebe a atenção devida que eles davam à autoridade das Escrituras. O que é exatamente isso? Quando eles pensavam na sola Escritura, eles estavam basicamente batendo principalmente as autoridades que existiam a nível da Igreja Católica. Quais autoridades? O sistema papal, as autoridades baseada nas tradições, baseada nos credos, o que nós evangélicos também cremos, só que nós cremos que a Bíblia é a única autoridade infalível. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, verso 16, Paulo diz: toda a Escritura divinamente inspirada, e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado em toda boa obra. Quando eles faziam referência ao princípio da sola Escritura, eles estavam basicamente evocando a autoridade das Escrituras, a autoridade das Escrituras nas decisões da igreja, a autoridade das Escrituras nas decisões familiares, a autoridade das Escrituras no contexto profissional, a autoridade das Escrituras no contexto estudantil. E isso é o que nós precisamos, colocar a Bíblia como centro de toda a prática e qualquer atividade que a gente faz. Cadê a Bíblia? Será que a Bíblia tem sido prioridade nas nossas decisões? A Bíblia tem sido prioridade nos conselhos que nós temos dado? A Bíblia tem sido prioridade nas respectivas orientações que nós passamos? A Bíblia tem sido prioridade no nosso dia a dia? Estevão é o homem que nos ensina sobre a necessidade de priorizar as Escrituras, porque uma das principais características do sermão deste homem é que ele estava centralizado nas Escrituras. Queridos irmãos, nós carecemos justamente com base no conhecimento das Escrituras. Quando nós estudamos sobre conhecer Deus, sobre conhecimento de Deus, isso poderia ser desdobrado em mais ou menos duas dimensões. E uma delas nós temos justamente o conhecimento experimental. Em João 17:3, a Bíblia declara que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste.
Queridos, vida eterna consiste essencialmente em se relacionar com Deus. Essa palavra conhecer no hebraico é yadá. É a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando diz que Adão conheceu a sua esposa. E conhecer aqui não é do ponto de vista intelectual. Conhecer aqui não é do ponto de vista informativo. Conhecer aqui, portanto, refere-se a um conhecer do ponto de vista da intimidade. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, nós somos informados que aqueles falsos profetas, eles operaram vários sinais. Mas o que a Bíblia declara? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não que Jesus Cristo não os conhecia no sentido meramente informativo, meramente intelectual, mas que eles não tinham conhecimento de Cristo no sentido relacional. Eles não tinham relacionamento com Cristo genuíno, não andavam com Deus, não andavam com Cristo, não tinham, portanto, intimidade com Deus. Em segundo lugar, queridos irmãos, segue-se então a dimensão escriturística. Conhecemos a Deus com base na Bíblia, conhecemos a Deus com base na palavra. Por esse fator é que o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: desejai como menino novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Nós conhecemos, queridos irmãos, a Deus não ouvindo jornais, não lendo qualquer livro. Nós conhecemos a Deus estudando a palavra. Nós conhecemos a Deus desde o momento em que nós centralizamos a nossa vida nas Escrituras. O apóstolo Pedro ensina-nos sobre crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a questão que a gente coloca em relação a esta primeira característica do sermão de Estevão é a seguinte, queridos irmãos: será que eu e você temos estudado as Escrituras? Será que eu e você temos investido o tempo necessário em ler a Bíblia? Será que eu e você conhecemos a palavra? Porque Estevão com certeza evidencia que ele conhecia a palavra de Deus, pois teve a capacidade de apresentar uma síntese de toda a Escritura do Antigo Testamento. Quanto de Bíblia nós conhecemos? Quanto de Escritura nós conhecemos? Que tempo nós temos dedicado em conhecer a Deus pelas Escrituras? Que tempo nós dedicamos? Josué capítulo 1, versículo 8, Deus dá uma das grandes recomendações a um sucessor de Moisés em relação ao sucesso. Deus diz que o sucesso consiste em meditar no livro desta lei de dia e de noite, para que te vá bem em tudo. Queridos, o crescimento em Deus, o crescimento espiritual não está em fórmulas mágicas, não está em fórmulas de 60 dias de oração. A oração é uma aplicação da palavra de Deus. O segredo consiste justamente em investir seriamente em conhecer a Deus por meio da sua palavra. Centralize as Escrituras, coloque a palavra de Deus como prioridade na tua vida, nas tuas decisões, na educação dos teus filhos e em qualquer tomada de decisão, coloque a Bíblia como base. Isaías capítulo 8, versículo 21 diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, não verão a alva. Então, queridos irmãos, uma das principais características do sermão de Estevão é justamente a supremacia das Escrituras. Estevão é um homem que nos mostra a necessidade de conhecer a palavra de Deus. A segunda característica do sermão de Estevão, olhando para Atos capítulo 7, versículo 55, o texto bíblico diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Queridos, Estevão, além de ser um homem que conhecia as Escrituras,
Além de ser um homem que tinha habilidade no conhecimento bíblico, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Essa expressão aparece frequentemente na literatura Lucas Atos, entre 8 a 10 vezes. O que significa esse ser cheio do Espírito Santo de Deus? A melhor definição está justamente em Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com um vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra, queridos irmãos, enchei-vos do Espírito Santo, no grego é um verbo chamado plerô. E existem algumas considerações importantes para que compreendamos a plenitude do Espírito, visto que era uma das principais características de Estevão. O verbo plerô, queridos irmãos, está basicamente no modo imperativo. Ou seja, Paulo não sugere que você tenha a plenitude do Espírito. Paulo não está dizendo, na minha opinião, eu acho que você deveria ter a plenitude do Espírito. Paulo não está dizendo, olha, eu acho que hipoteticamente deveríamos ter a plenitude do Espírito. É uma ordem. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos, o verbo grego plerô está no modo imperativo. O que pressupõe, queridos irmãos, que é uma ordem, é uma necessidade. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, o verbo grego plerô, queridos irmãos, está basicamente na voz passiva. O verbo sujeito sofre a ação do verbo. Ou seja, não somos nós que nos auto-enchemos do Espírito. Ele é que nos enche. O Espírito Santo não é propriedade da Igreja Mundial, Universal, de qualquer denominação evangélica. O Espírito Santo, ele age quando ele quer. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz: mas o Espírito concede os dons segundo o seu querer. Queridos irmãos, a plenitude do Espírito, meus amados irmãos, é concessão do Espírito. É o Espírito de Deus que capacita. É o Espírito de Deus que reveste. É o Espírito de Deus que move. É o Espírito de Deus que nos enche. E não somos nós que nos auto-enchemos. Cabe a nós a disposição para ser capacitado e cheio com a plenitude do Espírito Santo. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, o verbo grego plerô está na segunda pessoa do plural. Enchei-vos. O que significa que a plenitude do Espírito não é apenas uma recomendação aplicada aos pastores, aplicada aos diáconos, aplicada àqueles que servem na igreja de Deus, é uma recomendação para todos. Todos devem ser cheios do Espírito. Não é para pastores, não é para apóstolos, profetas, doutores, mas é para todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Meus amados irmãos, a plenitude do Espírito é uma das principais características desse homem chamado Estevão. Em vários textos bíblicos, como Atos 6, verso 3, diz que era um homem cheio do Espírito. E em Atos 7, 55, diz que ele era um homem cheio do Espírito. Uma das grandes características também que caracteriza essa plenitude do Espírito, amados, é que envolve a orientação por parte do Espírito. Há uma sensibilidade espiritual por parte de homens cheios do Espírito para atender à voz do Espírito de Deus. Em Romanos 8, versículo 14, diz que sois guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5,16, Paulo diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito? É ser guiado pelo Espírito, é ser controlado pelo Espírito, é ser submisso à voz do Espírito, é estar com os ouvidos sensíveis para obedecer à voz do Espírito Santo de Deus.
Portanto, queridos irmãos, Estevão era um homem controlado pelo Espírito Santo de Deus. Por esse fator que a gente vê tamanha ousadia de Estevão. A terceira característica de Estevão, meus queridos irmãos, é que Estevão é um homem capaz e disposto em denunciar pecado. Em Atos capítulo 7, versículo 51, amados irmãos, o texto bíblico diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Estevão não tem medo de morte, Estevão não tem medo de condenação, Estevão entende que um homem, queridos irmãos, condenado pelos homens e honrado por Deus vale mais do que qualquer coisa. E existe algo muito importante na vida desse homem chamado Estevão, queridos irmãos. Apesar de Estevão ser diácono, Estevão evidentemente demonstra que diante de Deus não existe trabalho pequeno. Estevão era diácono, mas Estevão conhecia bem as Escrituras, Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, Estevão tinha tanta ousadia para pregar a palavra de Deus, porque Estevão entendia, independentemente do seu ministério, não existe trabalho pequeno diante dos olhos do Senhor. Independentemente se você é protocolo, independentemente se você é do departamento da visita, da evangelização, provavelmente você nunca pregou aqui a palavra de Deus, saiba, serviço para Deus, não existe serviço pequeno. Estevão com certeza compreendeu isso, queridos irmãos. E você tem a tamanha ousadia em justamente denunciar o pecado. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Queridos irmãos, nós vivemos numa época marcada pela corrupção, como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 diz, que nos últimos dias haveria tempos difíceis, homens amantes de si mesmo. Mas existe algo aqui na vida desse homem, queridos irmãos, pouco importava para Estevão a opinião dos homens quando se tratava da denúncia do pecado. Queridos, esse processo da denúncia do pecado começa justamente quando nós conhecemos a Deus. Isaías era um grande profeta e todos nós o conhecemos. Isaías profetizou desde 740 até 680 a.C., profetizou no contexto do Reino do Sul. De tal modo que no contexto do século XVII, quando surgiu uma teoria chamada teoria da hipótese documentária, eles desenvolveram um conceito dizendo que Isaías não é o único Isaías. Existem 3 Isaías. Existe o Proto-Isaías, existe o Deutero-Isaías e existe o Trito-Isaías. Por quê? Porque estes acadêmicos tinham deficiências em crer que Deus é Deus que detém a sabedoria toda e Ele pode falar do futuro e acontecer com exatidão. Como no livro de Isaías existem profecias, exemplo, o livro de Isaías está didaticamente subdividido em 3 categorias. Capítulo 1 ao capítulo 35, profecias de juízo. 35 ao 39, profecias de confirmação. E do 40 ao 66, profecias de restauração. Sucede que Isaías, amados irmãos, profetizou a respeito da queda do rei da Babilônia. E Babilônia cai nas mãos do rei da Pérsia no ano 539 a.C. Aí eles disseram, é impossível, isso não pode ser o mesmo Isaías. Como que ele profetizou se cumpre exatamente do jeito que ele profetizou? Tem Ciro no Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Ciro, meu ungido.
que fez exatamente tal igual a profecia de Isaías. Então eles começaram a desenvolver um conceito chamado vaticínio ex evento, ou seja, profecias depois do evento acontecer. Por quê? Porque eles não conheciam a ideia de que Deus conhece o futuro com perfeição. Mas o que eu gostaria de prestar atenção, queridos irmãos, na vida desse profeta Isaías, é que no capítulo 6 acontece algo marcante na vida deste homem. Ele tem uma visão em 3 dimensões. Na primeira dimensão, Isaías viu Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu o Senhor. Isaías viu a glória de Deus, viu a santidade perfeita de Deus. Isaías foi marcado por essa visão gloriosa. Quando a gente vê Deus, e o que acontece consequentemente? A Bíblia declara que Isaías diz o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Quando Isaías viu Deus, Isaías viu a si mesmo, viu o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros, porque Isaías contemplou Deus, viu Deus, teve um encontro com Deus. A presença de Deus marcou a vida de Isaías. Isaías, na segunda dimensão da sua visão, contempla o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. E em terceiro lugar, Isaías viu o pecado da sua geração. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Queridos irmãos, ninguém está disposto a denunciar o pecado se primeiro não vê Deus, se primeiro não vê o seu pecado e para consequentemente ver o pecado da sua geração. Estevão era um homem cheio de Deus, não apenas cheio da palavra de Jesus, mas cheio de Jesus. Queridos, precisamos de homens não apenas que falem bem de Jesus, que falem bem de Deus, que falem bem do Jesus crucificado. Precisamos de homens cheios de Jesus também. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 diz: quando fui ter convosco, a ninguém quis saber, senão a Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque o foco do apóstolo Paulo era Cristo, era Jesus, amados irmãos. Você está cheio de Jesus? Você está cheio de Jesus? Se você está cheio da presença de Jesus, você vai ter capacidade de denunciar o pecado desta nossa geração, de discordar, de dizer não. Isso é sujo diante dos olhos do Senhor. Eu sou um homem santo. A vontade de Deus é a minha santificação. Não compactuo com pecado, não compactuo com bandidagem, não compactuo com corrupção, não compactuo com injustiças, não compactuo com falsidade. Porque o homem está cheio de Jesus. Um homem cheio de Jesus não é apenas um homem que fala bem de Jesus, que fala um discurso bonito. É um homem capaz de denunciar o pecado na cara dos homens. E isso é exatamente o que Estevão faz aqui em Atos capítulo 7, amados irmãos. Vocês resistem ao Espírito Santo, vocês são incircuncisos. Ou seja, o que Estevão basicamente está dizendo, vocês não têm pacto com a aliança abraâmica. Vocês não têm uma fé genuína. Porque vocês resistem ao Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, Estevão, ele nos ensina justamente a necessidade de sermos capazes em denunciar o pecado da nossa geração. Queridos, muitos de nós somos cristãos, somos crentes, vivemos em contextos tão sujos, tão profanos diante dos olhos de Deus, que não temos a capacidade de denunciar. O ímpio fala baboseira no nosso meio e nós simplesmente não temos a autoridade espiritual para dizer: isso é sujo diante dos olhos do Senhor. Você está pecando contra Deus. E isso é exatamente o que Estevão faz. Meus queridos irmãos, nós precisamos contemplar, precisamos olhar
as grandes características desse homem, pouco falado na Bíblia, chamado Estevão. Um homem que conhecia tamanhas escrituras. Um homem que tinha a plenitude do Espírito. Um homem capaz de denunciar o pecado da sua geração. E em quarto lugar, queridos irmãos, o homem que morreu com os olhos fixos em Jesus. Se você olhar em Atos capítulo, versículo de número 55 diz: os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Estevão é um homem que morreu com os olhos fixos em Jesus Cristo. Queridos irmãos, se você estudar a história dos mártires, se você ler o cristianismo no norte da África, do David Eastman, você vai ver como cristãos foram mortos em prol da fidelidade do Evangelho de Cristo. Vê o cenário de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12 diz: e aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Durante a história, queridos irmãos, a gente se depara com muitas perseguições, onde cristãos foram mortos e perseguidos. A primeira perseguição foi no dia 10 de julho do ano 64, quando o imperador Nero persegue implacavelmente os cristãos e mata Paulo e Pedro no ano 68 depois de Cristo. A segunda grande perseguição colheu vidas também na época do imperador Domiciano, um dos primeiros imperadores a reivindicar o culto, a ser adorado como Deus. E santos foram perseguidos, razão pela qual você tem João na ilha de Patmos. Nesta grande perseguição, muitos santos foram mortos. E você tem a perseguição de Trajano no ano 117. Depois você tem a de Marco Aurélio no ano 170. Depois você tem a perseguição de Décio. Uma das perseguições tão terríveis, queridos irmãos, onde Perpétua e Felicidade, duas jovens de aproximadamente quase 21 anos de idade, estavam dispostas a morrer com os olhos fixos em Jesus Cristo. Elas estavam dispostas, mesmo com criança recém-nascido. Elas faziam parte da classe média, mas elas estavam dispostas a morrer com os olhos fixos em Jesus Cristo. A história do general Jorge, do 5º século, um mártir que foi morto, está no livro dos mártires de John Foxe. Queridos irmãos, quando nós estudamos as grandes perseguições, inclusive a última perseguição de Diocleciano, no ano 305 depois de Cristo, bispos apostataram da fé, pastores, líderes eclesiásticos abandonaram a fé. E a questão que se faz é: até onde eu e você estamos dispostos a seguir Jesus? Estevão é um homem que morre com os olhos fixos em Jesus Cristo. Estevão não recuou no sentido de largar a Jesus. Estevão estava disposto a ir até as últimas consequências em detrimento da sua fidelidade em Cristo Jesus. Até onde estamos dispostos a seguir Jesus, meus irmãos? Até onde eu e você estamos dispostos a seguir Cristo? E saiba, meus amados irmãos, como disse, Estevão é um homem que não media entre serviço e compromisso com Deus. Como disse, Estevão sabia que não existe trabalho pequeno para Deus. Desde que for oferecido a Deus, isso glorifica, isso louva a Deus
então tem honra diante dos olhos do Senhor. Estevão era um diácono, não era tecnicamente um apóstolo. Sabem? Provavelmente você não dá devida atenção pelo fato de você ser protocolo, pelo fato de você exercer uma outra atividade que não tem nada a ver com o altar. E aí você acha que, não, esse é um trabalho pequeno diante dos olhos do Senhor, não. Se você faz protocolo apenas com outras intenções, você está desqualificado diante do Senhor. Mas se você faz para glorificar a Deus, você vai ser honrado diante do Senhor. Assim como Estevão foi honrado, Jesus está sentado, meus irmãos, mas Deus levantou, Jesus, o Deus glorificado, levantou para receber Estevão na glória. Por isso ele diz, eu vejo o Filho do Homem em pé. Por que se a posição normal de Cristo está sentado? É porque Jesus dá honra àqueles que o amam. Jesus dá honra àqueles que lhe servem. Jesus acompanha cada passo meu, cada passo teu. Por isso Mateus 10:35 diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Queridos irmãos, até onde eu e você estamos dispostos a seguir Cristo? Estamos com os olhos fixos em Jesus? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo é um judeu, queridos irmãos, helenista, que decidiu abrir mão dos seus conhecimentos religiosos para abraçar Jesus Cristo. E ele julga que o conhecimento de Cristo é um conhecimento excelente. Em Filipenses 3, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E se na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Para que possa ganhar a Cristo Jesus. Queridos irmãos, onde é que os nossos olhos estão fixados? Onde é que os nossos olhos estão fixados? Estevão nos ensina a necessidade de fixar os olhos em Jesus. Hebreus 12, versículo 2 diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Onde é que os nossos olhos estão fixados? Possivelmente, queridos irmãos, o materialismo tem ocupado o centro dos nossos corações. Sabem, a boa vida, ter uma vida razoável, isso tem feito com que os nossos olhos estejam desconectados de Cristo e estejam conectados nas coisas materiais. E aí o que é que nós perdemos? Perdemos a Cristo. Lucas 12, versículo 15, o mestre disse o seguinte, a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que possui. Não encha a barriga de tal modo que você perca a tua alma para o inferno. Queridos irmãos, mais vale você estar com a barriga vazia e ser honrado diante do Senhor Jesus Cristo. Mais vale você ser rejeitado pelos homens e conquistar a honra de Jesus. Mais vale você ser pequeno diante dos homens, os olhos do Senhor Jesus Cristo. Mais vale você, irmãos, não receber aplauso dos homens e receber a glória que é eterna. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, 18, diz, tenho por certo que as ações desse tempo presente não são para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Cristo é maior. Foca os teus olhos em Jesus, independentemente das lutas que você esteja passando. Não lute sem Jesus, não tome decisões sem Jesus, querido, não ande sem Jesus, não viva sem Jesus. Em João capítulo 15, Jesus Cristo diz, sem mim nada podes fazer. Cristianismo não se trata apenas de você ser o mais inteligente, o mais belo, a mais bela, o mais abençoado economicamente, mas trata-se de como você tem andado com Jesus.
Queridos irmãos, nós precisamos, assim como Estevão, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que tinha a plenitude do Espírito, um homem capaz de denunciar o pecado, um homem que morre com os olhos fixos em Jesus Cristo. Precisamos voltar para Jesus. Porque infelizmente os nossos corações têm se desviado cada vez mais por conta da glória humana, por conta da fama humana, por conta de qualquer questão humana. Os nossos corações têm se desviado paulatinamente de Jesus. A grande oração do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz: temo, assim como a serpente enganou a Eva, assim também se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Amados irmãos, que a nossa oração nesta noite seja justamente essa, para fechar o nosso ponto que nós abordamos aqui, a nossa reflexão. Queridos, oremos para que todos os dias o nosso coração não se desvie de Jesus. Porque infelizmente, amados irmãos, é possível você estar na igreja, mas com o coração distante de Jesus. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz: examinai a vós mesmo, se ainda permaneceis na fé. É possível estar aqui, pregar a palavra, dirigir culto de oração, mas o coração está distante de Jesus. Precisamos voltar os nossos corações a Jesus. Watchman escreveu um livro com o título Cristo, a soma de todas as coisas. João 6,68, o apóstolo Pedro diz: mestre, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Queridos irmãos, há coisas que o dinheiro nunca terá capacidade de comprar. A paz, a segurança, a salvação, a honra diante de Deus, o trabalho, o dinheiro, o sacrifício que você faz, nada disso vai conseguir salvar você naquele grande dia. Que o nosso Deus possa, a cada dia que passa, nos ajudar a caminhar com Jesus. Que o Espírito do Senhor possa convencer os nossos corações a caminhar para Jesus. Que o sangue derramado na cruz lava os nossos corações de toda mancha e pecado. Ainda hoje podemos voltar a caminhar com Jesus. Ainda hoje podemos voltar a caminhar com Jesus. Ainda hoje podemos ser fortalecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Possivelmente você está sendo sepultado pelas lutas que você está a passar, porque você deixou Jesus de lado. Você está lutando as suas lutas sem Jesus. Você está lutando com o pecado sem Jesus. Você está lutando com cargas pesadas sem Jesus. Mas nesta noite, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se renda aos pés de Jesus. Coloca os teus fardos diante do altar de Jesus. Deus bendito, nesta noite, nós consagramos as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Santo Deus. Pai Santo, nós consagramos as nossas vidas diante do teu altar. Tenha misericórdia de nós. Senhor Deus eterno, nós estamos na tua presença, não porque somos especiais, mas por amor do teu nome. As tuas misericórdias que duram para todo sempre. O sangue que foi derramado na cruz. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoe todos os nossos pecados. Perdoe todas as nossas falhas. Senhor, ajuda-nos a voltar com o coração totalmente exclusivo e dedicado para a glória do teu nome, Senhor. Oh Deus, que o teu Espírito devolva os nossos corações para Jesus. Senhor, que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, Pai. No trabalho que seja em Jesus, nos estudos que seja em Jesus, em casa que seja em Jesus, no dinheiro que seja em Jesus, em tudo que seja em Jesus, Pai. Pai, nós queremos bendizer teu santo nome, pelas tuas muitas misericórdias, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor, aleluia.
Aleluia. Obrigado, ministro Wilson, por essa palavra.